Você provavelmente já deve ter escutado, ouvido falar ou ficado no limbo dos processos seletivos. E o que é, afinal, o que é o limbo? É aquela tal resposta que nunca chega, tá bom? Muitas e muitas pessoas acabam se deparando com essa situação, não sabem por que acontece, como acontece, e o meu objetivo é explicar um pouco disso e no final do vídeo trazer algumas recomendações, ações possíveis para você fazer diante disso. Vamos nessa? Olha só, por que acontece o limbo e o que é o limbo, tá bom? Se você pegar aqui 3 pessoas na fase de entrevista final, vamos fazer aqui os desenhos, somente uma pessoa dessas 3 é a pessoa contratada, é a pessoa aprovada aqui, tá bom? Então aqui você tem entrevistas e os aprovados. Só que acontece, essa uma pessoa que vai ser escolhida, não necessariamente ela vai ficar dentro da empresa. Então a empresa segura um pouco a resposta desses 2 candidatos aqui no famoso stand-by, né? Deixa lá em espera, sem posicionar. Por que stand-by? Por que espera? Porque ela não sabe, se essa pessoa desistir, ela provavelmente vai chamar uma dessas 2 aqui. Isso aconteceu esse ano, por exemplo, com a Carol, da nossa equipe. A Carol estava em stand-by no processo da Sangoban. E a pessoa que tinha sido escolhida não foi chamada, ela falou, opa, tô dentro, vamos embora. E muitas outras pessoas, a gente sabe de inúmeros casos, é muito comum isso acontecer, é mais comum do que a gente imagina, tá bom? Só que parece que é simples aqui, né? Parece que a gente está avaliando uma vaga só, e na verdade são muitas vagas, muitas áreas. Então, normalmente, a empresa, quando está em parte de painel de negócios, tá? O que acontece? Você tem muitos candidatos aqui e você tem, na parte de entrevista, diferentes áreas ali. Então você tem área 1, área 2, área 3. Para cada uma dessas áreas, área 1, área 2, área 3, você tem em média ali 3, 4 entrevistados aqui, que a empresa dá uma segurada porque ela fala, olha, gostei de 2 candidatos para a área 1. Se não for bacana, se a gente não conseguir aqui preencher pessoas da área 2 ou da área 3, chama essa segunda pessoa da área 1 para outra área, para conhecer. Então, isso pode acontecer. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algum amigo, alguma pessoa conhecida, que de repente ele foi chamado para uma área que ele não esperava, a famosa área não imaginada. Então você, quando está num processo seletivo, você pode ser chamado, ser convocado para uma área que você não estava imaginando até aqui, tá bom? E você pode ter aguardado um pouco e ir para a mesma área ou para uma área 2, área 3 que você não tinha imaginado até então. Então, qual que é a pergunta? A questão é o que fazer nesses casos, né? Qual que é a minha recomendação diante disso? Esse momento de ficar sem resposta dos recrutadores, de ficar no limbo, quando você está nessa fase mais final, avançada, é o momento de você buscar um contato, de buscar um relacionamento com o recrutador e com o gestor da vaga. Se você fez entrevista com a área 1, com o gestor, procura a conexão no LinkedIn e o que você vai mandar para as pessoas. Você vai primeiro saber se o processo ainda está aberto, tá? Se o processo seletivo ainda está aberto. Tipo, está aberto, né? Você vai demonstrar o seu interesse, você vai escrever e registrar o porquê que você ficou interessado ali, a sua motivação, né? Você vai se colocar à disposição e falar que você teve muito interesse, motivação para trabalhar dentro da área, que você acha que pode entregar e tudo mais. E por fim, terceiro, você vai fazer uma pergunta para a pessoa, de saber assim, olha, pelo que você viu das minhas características, do meu perfil, você acredita que eu tenho potencial para atuar dentro da sua área, dentro do seu segmento, ou falta um pouco de capacitação, falta um pouco de experiência para essa posição? Então a pergunta aqui é que você vai descobrir algo, tá? Você vai descobrir algo no sentido de você ver se você já está no potencial da vaga ou não. Normalmente o recrutador ele pode falar, não, fica tranquilo que você está super dentro, ou ele pode falar, olha, a gente viu que faltam alguns aspectos talvez ainda no seu perfil. Então isso já vai ser um indicador aqui, tá bom? Para você, em relação a se esse limbo é um limbo que você está realmente em stand-by, ou se é um limbo que, do tipo, você só em algum momento você vai receber a negativa, entendeu? E é importante você ter essas atitudes aqui, essa conexão aqui vai pelo LinkedIn, tá bom? Normalmente pelo LinkedIn, preferencialmente com o RH, segundo com o gestor.
Às vezes as pessoas recebem mais resposta com o gestor diretamente aqui, mostrando interesse, então isso pode variar, não exclusivamente com RH, tá bom? Você pode acessar as duas pessoas de uma maneira a falar: oi, tudo bem? Entrei em contato para saber se o processo seletivo ainda está aberto para a posição número tal. Fiquei muito interessado e motivado com a vaga, com a oportunidade e gostaria de descobrir, de saber se pelo que vocês viram do meu perfil, você acredita que eu tenho potencial para atuar nessa área ou se falta algo ainda que eu deva me desenvolver e que eu precise saber. Tá bom? Então, normalmente isso te ajuda a descobrir coisas e com certeza a partir disso, o que você vai fazer? Você vai criar a sua planilhinha de controle dos projetos. E nessa planilha de controle dos projetos você vai saber realmente quantas empresas, processos seletivos efetivamente você está sem resposta, ou quantos você teve um retorno, em que momento você teve um retorno. Então é muito importante ter uma visão sobre isso, para que você, normalmente, tendo feito uma boa entrevista, uma boa conversa com a pessoa, você saiba exatamente ali avaliar, ter essa autoavaliação e ter essa interação com as pessoas, tá bom? Quando você ficar no limbo antes dessa fase final, o que eu recomendo? Recomendo mandar um e-mail para o RH, normalmente aqui, ó, consultoria de recursos humanos, tá? Então, às vezes você pode ficar no limbo já na dinâmica em grupo, numa etapa anterior a isso. Então, normalmente, nesses casos, a consultoria está esperando fechar o processo para daí dar a resposta da dinâmica. Não é o ideal, obviamente, mas algumas consultorias optam por isso, porque daí ela dá ela faz um único disparo aqui, tá bom? Só depois que fechou área 1, área 2, área 3, ela dá uma devolutiva que todo mundo que não foi, ela já retorna com a parte negativa das pessoas. Nesses casos é importante, a mesma coisa, você sempre planilhando e monitorando, deu certo, não deu certo, em que momento avançou, por que não avançou, e você fazer uma autoavaliação aqui. Do sentido de descobrir algo aqui, né? O que eu vou fazer diferente? Será que pegou o fit cultural, a minha postura no grupo? Eu não gostava tanto da empresa, então faça essa autoavaliação aqui, beleza? Porque você fazendo a autoavaliação, essa parte do limbo vai ficar uma coisa menos enigmática, menos uma questão muito difícil de você descobrir e uma questão mais do tipo de organizada de você saber assim, teve 5 empresas que eu não recebi resposta, mas dessas 5 teve 3 que eu não queria, teve uma que eu busquei ação, busquei contato, tive um retorno, então eu acho que tudo isso vai te ajudar, tá? Tenham ações nesse sentido para as empresas que fizerem sentido e eu tenho certeza que você vai descobrir algo. Depois me avisa, tá bom? Me avisa o que você achou desse vídeo, deixa os seus comentários que vai ser um prazer saber aí do que você achou, tá bom? Um abraço, até a próxima.